Vamos falar de Palestina agora. 210 jornalistas exterminados em Gaza. Não há liberdade de imprensa sob ocupação e genocídio. Defender o jornalista palestino é defender o direito de um povo inteiro de contar sua própria história. Liberdade de imprensa em Gaza não é um slogan. Esse texto é do Wissam, nosso parceiro jornalista lá de Gaza. O que você destaca desse texto, Van? Aliás, o Wissam, gente, tem mandado bastante, escrito bastante. Hoje mandou um texto novamente sobre como está sendo os jornalistas se deslocarem. Vai sair, acho que hoje mais tarde. Se deslocarem, né? Ter que escrever se deslocando. Tá bem interessante, dei uma olhada assim por cima. E o Stan tá também aqui nas nossas mais lidas direto. Então é importante quem frequenta o site aí dar uma olhada. Aliás, Van, só reforçando, todas as matérias citadas aqui e que a gente vai citar depois estão colocadas na descrição do vídeo. Bom, esse é um tema muito, muito importante, gente, porque é o seguinte: como que a gente pode tomar conhecimento do que está acontecendo na Palestina? Através dos jornalistas que estão lá. Se não fossem esses jornalistas, a gente não teria acesso à maior parte das informações. É verdade que tem muita gente que grava e compartilha, né, em vídeo e etc. Mas é necessário um jornalista para organizar essas informações, para gerar debates, para fazer analogias, enfim, né, correlação de ideias. O Stan, ele está em Gaza, cobrindo a ocupação desde o começo dela, né? Desde 7 de outubro, que ele começou aí a enviar conteúdos, e a Diálogos do Sul tem essa honra, né, de contar com a contribuição dele direto da Palestina ocupada, direto de Gaza. E aí, veja, gente, imaginem 210 jornalistas assassinados. Isso em uma região que é uma faixa estreita, faixa de Gaza. E nós tivemos aí, a questão não é só que jornalistas foram assassinados, né? O que ele traz é que estruturas operacionais de mídia foram totalmente destruídas. Talvez o caso aí mais simbólico e tal foram a questão dos repórteres da Al Jazeera, que foram bombardeados, né, assassinados. As famílias dos jornalistas, como o Wissam traz, também são martirizadas. Então, o dado é que foram martirizados 210 jornalistas e membros de suas famílias, né? Mais de 400 jornalistas feridos. Então, como é que a gente pode falar de liberdade? Não existe liberdade de expressão no contexto desse. E outra, eles escrevem, essas notícias precisam sair da região da Palestina e encontrar eco em outros lugares, em outros veículos, né, em outros países, em outras línguas. São 55 jornalistas que estão presos. 177 ao todo foram presos desde outubro de 2023. 2 com desaparecimento forçado. Então, outra coisa aí que ele traz também é que nessa discussão jornalista, objetividade, neutralidade, como que um jornalista pode ser neutro, pode ter neutralidade, se ele está na linha de frente, se ele é alvo, se ele tem que correr de um lado para o outro, né? Então, uma coisa que Israel tem feito é deslocado a população internamente. Precisa sair do norte de Gaza, ir para o sul, depois tem que sair do sul e para o norte, fica se deslocando, e ele tem que se esconder, né? Ele tem que participar disso fugindo do alvo. Ele tem um alvo na testa e ele precisa fugir. Então, não há neutralidade possível, né? A gente nem acredita em neutralidade aqui na Diálogos do Sul Global, mas é algo que ainda se cobra, né, de jornalistas. Então, não há como exercer a profissão, né, e levar a informação adiante em um contexto como esse. É óbvio e nítido que não pode acontecer. Van, ouvindo você falar assim, eu lembrei de uma coisa. Na faculdade, né, a gente aprende que jornalismo de guerra, o que é o jornalismo de guerra, e eu muitas vezes ficava pensando assim, nossa, quem diabos escolheria essa vida? E aí o que eu descubro, já trabalhando aqui, anos depois, é que na Palestina ocupada, jornalista é o que você é. E a guerra é o que você tem. Não dá para ser herói, sem essa questão de heroísmo, sem escolha. É assim que eles sobrevivem. Jornalista em Gaza tem que sobreviver
para poder contar a história. E se equilibrando entre essa responsabilidade de informar, como a Van diz, é muito importante. A gente, às vezes, fica preocupado aqui quando o Issan não manda muitas semanas texto, a gente fica, será que aconteceu alguma coisa e tal? E ele já demonstrou, pela fonte que a gente tem, que faz o meio campo ali, a Amira, que ele fica preocupado de não mandar o texto dele para cá, para o Brasil, para a gente não saber o que está acontecendo. Então, tem esse equilíbrio da responsabilidade de informar no meio do caos e a culpa, né, que muitos deles sentem por ainda estar vivos no meio de tantas perdas. Tem um jornalista que acho que é palestino, que é uma das caras aí do jornalismo de lá, que ele perdeu a filha, o filho, a esposa, e ele continua trabalhando. Você vê fotos dele nos velórios e tal. Cara, é desumano. Como que essas pessoas vão lidar com isso depois, né? Quando isso acabar? Porque um dia deve acabar. Não sei quando. Então são mais de 100 dias de massacre, mais de 24 mil mortos. E a mídia ocidental ainda finge neutralidade, como a Van diz. Não tem neutralidade, não existe imparcialidade diante da ocupação. Não existe democracia sob um Estado que esmaga crianças, bombardeia hospitais e silencia quem tenta mostrar a verdade. O que está acontecendo em Gaza agora é a expressão mais cruel do colonialismo no século XXI. E como eu não sou um especialista no assunto, eu sempre tomo cuidado em ouvir os pares, né? Ouvir quem entende mais do que eu. E eu presto muita atenção nessas pessoas. Inclusive, com a Vanessa, que eu aprendi que não é só sobre Palestina. É sobre Haiti, é sobre Congo, é sobre Sudão. Todos os povos do sul global que sangram sob as botas do imperialismo. A imprensa, hoje dominante, só chora a liberdade de expressão quando é um jornalista branco morto na Europa. Mas quando é um correspondente palestino, árabe, africano, vira dano colateral. Não, sério, eu odeio essa palavra, eu abomino essa palavra, porque não existe dano colateral em Gaza. Como não existe bala perdida em favela. Não existe, gente. E para fechar, eu diria que a única guerra que existe agora, real, é a de informação. Essa que a gente está travando aqui toda semana, que a gente trava no site, que a gente tem tentado travar nas redes sociais também. O resto é só genocídio, sei lá. Muito necessária, Jorge, essa sua fala é bem importante. A gente sempre traz isso aqui, né? Faz parte do gene da Diálogos do Sul Global, essa denúncia que você traz, né? Não existe bala. Essa frase é lapidar. Não existe bala perdida em favela. A bala é endereçada, porque nunca acha, né? Nunca acha um rico lá em Petrópolis ou um rico lá em Copacabana, um rico. Não! As balas perdidas, elas têm endereço, elas estão nas favelas e elas são direcionadas, né? E é bom, voltando ao Issan, né? E a questão que ele traz, que é muito importante, é o seguinte: não adianta solidariedade, nós nos solidarizamos, não adianta nota de repúdio. Cara, eles precisam de proteção real, porque eles estão vivos e eles são alvos e eles podem morrer. E o Issan, tipo, às vezes ele desaparece, né? Às vezes a gente fica aí alguns dias, semanas, sem receber nada dele. E a gente fica como? Assustadíssimos, porque pode ter acontecido algo com ele. E para mim é quase que um mistério como esses jornalistas conseguem ainda hoje. Como que você levanta da cama, gente? Hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar. Você não sabe se você vai voltar. Me arrepia dizer isso. Você não sabe se vai voltar. E não tem ONU, não tem nenhum organismo de direitos humanos que vá lá defender esses palestinos, que vá lá defender o exercício da profissão de jornalista. Então, esse Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ele é muito usado para quê? Para calar, para silenciar, entendeu? Porque a liberdade de imprensa, na verdade, ela é muitas vezes vista, na verdade, é o correto, como liberdade de empresa, ou seja, é a liberdade de a Globo falar o que ela quer, e não do jornalista dizer o que ele pensa. É a liberdade de a Folha de São Paulo colocar as suas verdades, colocar a sua visão do mundo, dos acontecimentos, e não do jornalista, porque o jornalista é um funcionário de uma empresa. A gente aqui tem muita liberdade porque nós somos um veículo pequeno, de esquerda, a gente tem alinhamento intelectual, alinhamento ideológico. Só que a verdade é que nós somos profissionais, nós vivemos disso, nós comemos, né? Nós mantemos nossas famílias. Então, se porventura tivéssemos que trabalhar numa grande mídia, ou tivermos, né, que porventura fazer isso,
a gente vai ser silenciado, vai ser calado. Então, liberdade de imprensa é algo que se clama, mas é algo que favorece as empresas jornalísticas, né? Bom, mas o Issan, ele traz isso como uma epopeia, né? Que ele diz que o simples ato de noticiar é uma forma de sacrifício, é uma epopeia, e eles fazem isso com sangue, coragem e fé na justiça. É lindo, né? Mas é totalmente trágico. Exatamente, Ivan. A gente tem um novo membro aqui. Nós temos um novo membro, o Hassan. Eu não sei, eu não vou saber pronunciar, Hassan. Desculpa, eu vou falar Rabi Hassan. deve ser, acho Rabi, que é né? Hassan Rabi. E ele mandou também um super chat aqui. Vamos lá. Sua fala tocou muito a minha alma. Perdi mamãe quando fui salvo pelo governo brasileiro, quando a deixei em Gaza. Sabia que não haveria mais. Hoje luto com a culpa por ter sobrevivido. Obrigado. Gente, isso é muito doloroso, Hassan. Gente do céu. Olha, total solidariedade nossa à sua dor, completa e restrita solidariedade. Sei que simplesmente dizer solidariedade pode parecer vazio, mas não é. Aqui na Diálogos a gente luta, né, por essa mesma a gente luta por essa mesma causa e não somos palestinos e não vivemos essa tragédia, mas temos aí o compromisso de denunciá-la e de lutar junto para que se extinga essa ocupação criminosa de Israel, genocidária de Israel sobre os palestinos. Não sei nem palavras, Hassan. Só muito obrigado mesmo pelas palavras. A gente fica muito feliz. E vamos junto aí que as coisas vão melhorar, há de melhorar.